Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje será sobre os povos pré-colombianos. Nós entenderemos um pouco como é que se dava a relação social, econômica e religiosa desses povos, certo? Primeiro vamos entender o porquê desse conceito pré-colombiano. Pré-colombiano faz referência aos povos que viveram na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, por isso pré-colombiano, certo? Quais foram essas principais sociedades? Os maias, os incas e os astecas. Então hoje a gente vai entender um pouco como é que se dava a relação social, econômica e religiosa de cada um desses povos. Lembrando que a gente já começou a discutir sobre os povos que viveram na América, né? Os primeiros habitantes de América. Só que quando a gente fala de América, a gente está se referindo à América Central, América do Norte, América do Sul. Nós vivemos na América do Sul. E os povos pré-colombianos faz alusão principalmente à América Central e América do Norte, ok? Onde hoje é a Argentina, o México, o Chile, a Guatemala. Então vamos conhecer um pouco das características desses povos. Que eu acabei de falar, Cristóvão Colombo, quando chegou à América, e aí é por isso que se dá esse conceito, né, pré-colombiano. Quando ele chegou à América, mais de 50 milhões de pessoas já viviam no continente americano. Entre esses povos se destacam então os maias, os incas e os astecas. Começaremos falando sobre os maias. Os maias, eles surgiram em uma região onde hoje se encontra a Guatemala, Honduras e Belize, né? A forma de governo dos maias. Como era a forma de governo dos maias? Eu acho que vocês lembram que quando a gente estava discutindo sobre o Egito Antigo, eu falei que a forma de governo do Egito Antigo era a teocracia. A teocracia é uma forma de governo onde o chefe, né, o governante, ele, além de chefe, além de governante, ele é também considerado um ser divino, como se fosse um deus na terra. Então ele é, além de chefe supremo, ele é também considerado um ser divino. Então a teocracia é uma característica da maioria desses governos, a maioria dessas sociedades. As sociedades pré-colombianas, elas se caracterizavam a grande maioria delas se caracterizavam pela teocracia, certo? Nas cidades, quem moravam eram apenas os nobres. Na zona rural moravam os camponeses. E assim se dava a divisão social dos maias. Aqui a gente tem as imagens de algumas das principais cidades da civilização maia. E perceba os monumentos de cada uma dessas cidades. Esses monumentos existem até hoje, certo? São monumentos aí de séculos e eles existem até hoje lá, ok? Aí aqui a gente tem a cidade de Palenque, Tikal, Mayapã e Chichén Itzá. A principal característica, o principal monumento que se destaca em cada uma dessas cidades são as pirâmides. E um detalhe interessante é o seguinte: as pirâmides nas civilizações americanas, elas tinham uma função diferente das pirâmides do Egito Antigo. No Egito Antigo, a principal função das pirâmides servia como sarcófago, né? Lá armazenava-se o corpo do faraó e da família. No caso das civilizações pré-colombianas, essas pirâmides elas serviam na sua maioria para a observação dos astros, certo? E para a realização de rituais, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Aqui a gente vê mais algumas pirâmides, né? E ali aquela imagem, essa imagem do lado direito que vocês estão vendo, é a representação de uma sociedade que vive até hoje naquela região. E é muito comum, até os dias de hoje, encontrar naquela região pessoas que preservam a cultura e os hábitos daquelas antigas civilizações. Ok? Pessoal, paramos por aqui e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade entendendo um pouco sobre a questão religiosa da civilização maia.